Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Semana de Atualização Teológica 2020 apresenta o pastor Sandro Cândido. O pastor Sandro é bacharel em teologia e especialista em liderança pastoral. Pastoreia há 21 anos e atualmente é o presidente da Convenção Nacional das Igrejas Missionárias do Brasil. Nessa mensagem, o pastor Sandro discorre sobre memórias importantes para os tempos de crise. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Sandro Cândido. Bem, bom dia. Nós estamos começando nossa SAT e para mim é um grande privilégio poder estar com você através desse novo meio, né? Nós temos muitas pessoas participando conosco ao redor do Brasil e algumas fora do Brasil, e isso é maravilhoso, podermos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, conosco, e também aprender um pouco mais sobre como nós lidamos com a nossa fé, com a nossa igreja, com a nossa liderança, no meio desse momento tão difícil, tão singular da nossa história. Eu e você, provavelmente, você também está vivendo a mesma coisa que eu, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da nossa igreja, na história da nossa vida, né? Na nossa geração nós não tivemos nenhum momento assim, onde nós tivemos que passar por fechamentos de igreja, do dia para a noite nós perdemos o nosso direito de ir e vir, e isso é muito interessante porque essa semana mesmo, né, estamos gravando aqui no início de julho, e nós comemoramos, né, 6 meses do aparecimento da pandemia. E então, nesse momento nós vimos lá no início de março, quando de fato nós começamos a entrar nos períodos de quarentena, surgiu N coisas, né? N coisas. Gente defendendo que não deveria fechar, gente defendendo que deveria fechar, uma crise política se estabeleceu, um pouco de pânico em alguns lugares, algumas cidades muito mais afetadas do que outras, e do dia para a noite então nós vivemos a restrição, o medo. Ainda hoje eu tive contato com uma pessoa que teve contato com uma pessoa doente, já está em quarentena por 14 dias, sem poder trabalhar, família inteira em quarentena. E então do dia para a noite, eu e você vivemos isso. Também nós notamos que no meio deste processo, nós temos alguns tipos de discurso, né? Alguns tipos de discurso, como por exemplo, aquele discurso triunfalista. As pessoas que dizem, não, isso não pega na gente, a praga nenhuma chega na nossa casa, e
desse tipo de coisa que você já ouviu, né? Pessoas que olham para a situação e negam que as coisas estão acontecendo e que isso existe ou que isso vai alterar ou mudar alguma coisa. Também, por um outro lado, né, além dos triunfalistas, nós temos também aqueles que são deterministas, ou seja, é o destino, é isso mesmo, nós vamos viver dessa maneira, né, e está tudo certo, porque é a vontade de Deus, né? Então começamos a criar teorias da conspiração, e aí vivemos nesse período de crise, e o que acontece é que esse caos estabelecido necessita de algumas decisões nossas pessoais. Eu estou aqui falando para você como um líder de ministério, como um pastor de igreja local, que teve sua vida completamente alterada nesses dias. E seria uma loucura nós tentarmos adivinhar o que vai acontecer nesses próximos meses. Nós estamos antevendo, como líderes, eu e você somos chamados por Deus para liderar um grupo de pessoas, para direcioná-las, para levá-las a algum lugar. No nosso caso, levar até o encontro com o nosso Jesus no final dessa jornada. Mas eu e você somos chamados por Deus também para, nesse momento, viver uma postura de sobriedade. Sobriedade. Eu escolhi aqui um texto que, nesse tempo da pandemia, me apareceu, né, na minha devocional, lendo de novo o livro do Abacuque. Quando eu estava lá relendo este livro, um dos textos me saltou. Eu já tinha passado por ele algumas vezes, mas um dos versículos de Abacuque, no capítulo 2, no verso 2, de fato saltou aos meus olhos, que diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que o profeta Abacuque está dizendo para o povo? O que ele está escrevendo a respeito daquilo que Deus disse a ele, né? E aqui está falando da própria voz de Deus para o povo dele num momento de crise, num momento de luto. Se você ler o primeiro capítulo de Abacuque, você vai notar que Abacuque ele começa a tecer uma série de reclamações, ele começa a dizer que os outros, né, os inimigos, aqueles que têm o povo sobre o jugo, essas pessoas eram mais fortes, eram mais rápidas, eram mais bem-sucedidas no que diz respeito a dominá-los do que eles mesmos. E ele começa então a questionar Deus, a fazer perguntas para Deus, e no meio deste processo todo, Deus ele começa então a falar através do profeta e dar uma voz ao povo. E dentro deste contexto de um povo em crise, de um povo dominado, de um povo passando por um momento de luta, de dificuldade, de adversidade, como nós temos passado, surge para mim aqui pelo menos 3 verdades, né? 3 lembranças que temos que ter nos tempos de crise. E esse é o tema da nossa mensagem, 3 lembranças que temos que ter em tempos de crise. A primeira lembrança que eu vejo ao olhar para o texto aqui é que Deus fala. Deus fala conosco. Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da adversidade, da dificuldade, não importa o momento em que nós estejamos, Deus ele sempre está falando. Ao longo da história, Deus não deixou de falar com o seu povo. Você vai olhar ao longo da história bíblica, você vai ver sempre Deus falando, se manifestando, dizendo ao povo aquilo que eles tinham que fazer. Eu não creio que seja diferente neste momento. Deus está falando conosco. Deus está falando com o seu povo, Deus está falando conosco a respeito daquilo que Ele tem como chamado para nós, daquilo que Ele tem como chamado para o seu povo no momento de adversidade, de crise, de dificuldade. A Bíblia diz lá nesse versículo, então o Senhor me respondeu. Abacuque está dizendo assim, olha, eu falei com Deus, eu reclamei a Deus, eu fui para Ele porque eu tinha que ir a Ele, porque Ele que tinha a resposta e Ele me respondeu. Deus responde às nossas orações no meio da crise. Deus fala conosco.
Deus dirige sua igreja, Deus dirige sua liderança, Deus dirige o seu trabalho, Deus dirige as possibilidades. Deus fala e fala sempre. Deus fala apesar das minhas percepções pobres. O que acontece é que às vezes no meio da crise, da adversidade, eu e você nos perdemos nos nossos próprios pensamentos, nas inúmeras vozes que temos, nas vozes das pessoas que são pessimistas, ou nas vozes das pessoas que são otimistas demais, ou mesmo nas vozes dos críticos, das dificuldades. Nesse tempo agora de crise, nós líderes, provavelmente você já deve ter acontecido isso com você, você tem ouvido diversas opiniões, mas para nós o desafio deste momento é compreender que Deus, Ele quer falar conosco, particularmente, não somente a respeito da nossa liderança ou da direção para a nossa igreja, direção para as coisas que temos que fazer, mas também a respeito da nossa santidade, da nossa vida com Deus. Deus quer que nós revisitemos a nossa espiritualidade e retomemos, provavelmente, um relacionamento que talvez estivesse assim esfriado ou morno. Eu noto, conversando com algumas pessoas, que este tempo tem sido um tempo de fato de revisão de vida, um tempo de rever algumas coisas. Nós estamos vivendo tudo bem, minha agenda, a sua agenda, as coisas da igreja, os inúmeros eventos que nós criamos, e é maravilhoso criar os eventos na igreja, as pessoas ficam animadas, as coisas vão acontecendo. Nós estávamos pensando em tantas coisas, mas eu vi em março minha agenda derreter na minha frente. E eu vou olhar para Deus e falar, Senhor, e aí? E agora, o que fazemos? Como liderar nesse tempo de crise? Como viver esse momento sem perder a sobriedade, sem perder a lucidez? Bem, o que eu vou dizer para você é que Deus fala apesar de mim, apesar de eu às vezes não prestar atenção direito, ou apesar de eu estar como Abacuque reclamando, resmungando com Deus, porque com Deus eu posso fazer isso. Essa é uma coisa muito legal da intimidade com Deus, porque você pode ir a Ele e falar com Ele o que você quiser, porque Ele te conhece. Aliás, Ele sabe todas as palavras que estão na sua boca, mesmo antes delas saírem de lá. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que às vezes justamente nós vivemos esses momentos para melhorar a nossa percepção, porque é possível que você passe pela mesma coisa que eu passo, e se você não passa, graças a Deus por isso, mas eu olho para a minha vida e eu vejo assim, o quanto nós vamos, às vezes, nos distraindo com as coisas de Deus e perdemos a percepção de sua fala, que é doce, que é abençoadora. Não a fala somente para me dar direção a respeito da minha liderança e das coisas que eu tenho que fazer, mas a fala de Deus a respeito de como Ele me ama e como Ele quer ter um relacionamento comigo. E como que a caminhada não pode me distrair no meio do processo. Porque todo o meu chamado, todo o aspecto da minha liderança, todas as coisas que Deus tem feito na minha vida, são de fato para melhorar o meu relacionamento com Ele. Deus fala, e às vezes Ele fala coisas que não são muito boas de ouvir. Então, nesse momento da crise do Covid, da quarentena, é muito provável que você está lidando com algumas coisas que você não queria encarar, né? Algumas coisas que Deus está falando claramente para você, para sua família, na sua casa, com seus filhos. Eu vejo muitos pais em crise com seus filhos, muitos maridos em crise com suas esposas, esposas em crise com seus maridos. Não uma crise de destruição, porque às vezes há momentos de crise que são coisas boas, são oportunidades de nós reavaliarmos como estamos vivendo. E às vezes essa fala de Deus é uma fala que diz algumas coisas que não são muito gostosas de ouvir. Quando nós gostamos muito de usar o profeta Abacuque dizendo lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que a oliveira minta, né? Essas coisas todas, é muito legal falar isso, né? Ainda assim, né? Eu vou andar com Deus, mas nós gostamos demais desse texto. Agora nós temos que entender que para chegar nisso, o profeta teve que ter uma caminhada com Deus, de ouvir coisas que ele não queria ouvir, inclusive que provavelmente, eventualmente a oliveira mentiria, que eventualmente a vide não daria fruto, e que eventualmente as coisas ficariam piores em algum momento. Porque essa é uma coisa linda de andar com Deus. Deus não nos livra
das circunstâncias adversas, mas Ele pode, no meio das circunstâncias adversas, se revelar a nós, falar conosco, nos dar direção para que nós sejamos bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. Deus fala e nos fala como um pai. E é importante que eu e você entendamos isso. Deus está falando conosco. Ele não está falando conosco como um rei, como um chefe, como um encarregado da fábrica. Deus está falando comigo e com você, nos lembrando de sua paternidade. Ele nos ama. Teimosamente a nossa mente anda justamente para a lei, anda justamente para esse Deus que é um rei longe, distante. Nós somos teimosos, mas eu quero te lembrar nessa manhã de segunda-feira, iniciando nossa SAT, que Deus fala com você como um pai. Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa, ama a sua igreja, não ama como alguém que está amando uma empresa ou um empreendimento, Ele ama você como um filho. E Ele quer falar com você. Ele quer sentar com você, se eu posso humanizar um pouco isso, sentar com você e tomar um café, comer um pão de queijo, quer saber da tua vida, quer falar das coisas dele para você, daquelas coisas, como diz lá em Jeremias 33, 3, né? As coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus quer falar com você, Deus quer se relacionar com você, não como quem manda e como quem obedece, mas como um pai que ama seu filho e que quer deixar no seu filho um legado, e através do seu filho um legado, e ser visto. Eu creio nisso, creio que Deus o tempo todo Ele fala. Segunda lembrança neste tempo de crise é que Deus fala sim com homens dele. Ao longo da história Deus falou com seus homens, com homens e mulheres que pertenciam a Ele. Ao longo da história, Deus fala com o seu povo, aqueles que Ele quer usar para mostrar a sua glória às pessoas, aqueles que Ele quer usar justamente para ser o instrumento dEle para levar a salvação à humanidade. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com seus líderes, fala com homens que pertencem a Ele. Eu e você, e ao longo da história vemos isso. É interessante que os questionamentos de Abacuque, assim como os meus, os seus, os nossos antecessores dele, né, os mesmos vieram após ele ter uma caminhada com Deus. Quando caminhamos com Deus, quando entregamos nossa vida a Ele, nós começamos a caminhar com Ele e vemos que, de fato, Ele fala com aqueles que têm um coração completamente voltado a Ele. Para mim aqui é uma lembrança de que neste momento de crise nós precisamos definir, criar o que eu chamo de senso de propriedade. A quem eu e você pertencemos, né? De quem eu e você somos filhos de verdade, de quem eu e você, com quem eu e você nos relacionamos. Eu e você como líderes, você que está aí do outro lado da tela, me assistindo na sua casa, na sua igreja, no seu escritório. Eu quero lembrar você disso, que Deus fala, e Ele fala com pessoas que se renderam a Ele. Deus nos chama para uma caminhada e Ele continua conversando conosco, e nas horas de adversidade, Ele fala comigo e com você, justamente porque Ele tem interesse em se revelar àqueles que são seus. No momento assim que nós estamos vivendo, exige que eu e você, como homens e mulheres de Deus, tenhamos uma postura de homens que pertencem a Ele. É nesse momento que é revelado a intensidade, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Eu quero lembrar você disso. Nesse momento nós não podemos ser meninos na fé. Nesse momento eu e você não podemos ser como palha que é jogada de um lado para o outro. É nesse momento que as nossas raízes são testadas, estão à mostra, porque a ventania é grande, a tempestade é grande, as lutas são grandes, e a profundidade das nossas raízes vai ser justamente revelada agora. Que tipo de homem e mulher de Deus nós seremos neste momento? Nós ficaremos tentando, quem sabe, achar um lado político para essa situação, ou uma resposta
que seja uma resposta talvez triunfalista, talvez determinista, talvez uma resposta religiosa para a situação, ou eu e você vamos de fato ser homens e mulheres de Deus, que vamos ter uma resposta de Deus para este povo. Uma resposta de Deus na nossa postura, e o que se espera de nós é uma postura coerente com aquilo que temos aprendido na palavra. Uma postura de proteção das nossas igrejas, proteção do nosso povo. É verdade, sim, eu amo o culto aberto, o culto público, o culto presencial. Eu amo mesmo. E nós não tivemos, graças a Deus, na nossa igreja em plantação em Arapongas, quase que não fechamos, foi muito pouco tempo. Mas há igrejas que estão há 90 dias fechadas. E eu louvo a Deus que os pastores, nossos pastores, têm protegido suas ovelhas, têm cuidado. Mas você ouve casos, ouve de pessoas que têm aberto suas igrejas de maneira clandestina, fazem comparação, se o comércio abre, se as coisas abrem, então por que a igreja não abre? Eu vou dizer para você o seguinte, nós como homens, líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que ser coerentes com aquilo que Deus tem nos falado, e Deus nos chama em primeira instância para proteger o nosso povo, para cuidar do nosso povo. Obviamente, existe um alarmismo, então nós temos que ser fiéis a Deus, quando podemos abrimos com todos os cuidados, sermos rígidos com os cuidados, para que sejamos modelo para as pessoas que estão fora da igreja, para que os nossos vizinhos olhem e digam assim, aquela igreja está aberta, mas eles tomam os cuidados, eles têm as medidas de proteção corretas, os pastores se preocupam com as pessoas. Essa é uma coisa muito linda de vermos, como Deus pode nos chamar a sermos coerentes com o nosso chamado e com o nosso relacionamento com Ele. Eu vejo e tenho ouvido casos de igrejas que têm fabricado máscaras, de igrejas que têm levantado toneladas de comida para distribuir para aqueles que mais precisam. Iniciativas das mais variadas possíveis, para que a igreja de Jesus, não o prédio, mas a igreja de Jesus vá avante. Eu vejo gente que está saindo do chamado modo de improviso e entendendo que agora o projeto a longo prazo é 6 meses e que nesses próximos 6 meses a nossa vida acontece uma parte no presencial, uma parte no online. Então nós temos que ser coerentes com como Deus está nos chamando para ensinarmos ao nosso grupo de pessoas que está na nossa responsabilidade de que a igreja não é somente o prédio, que o prédio é uma consequência da comunidade que acontece, que o nosso encontro presencial é sim uma grande bênção e uma necessidade para nós, mas que enquanto nós não podemos fazer isso, o ambiente online, o telefone é também uma grande possibilidade. Nós temos que ser solidários, e a palavra solidário não é dar esmolas, mas a palavra solidário é assumir a responsabilidade com. Nós como líderes, pastores, você como líder de ministério, você que está me ouvindo aí do outro lado, eu e você temos responsabilidade com as pessoas que estão embaixo de nossa liderança. Então, nós temos que ter essa postura coerente, solidária, ou seja, assumir a responsabilidade. Deus nos ensinou isso através de Jesus Cristo no Calvário. Ele assumiu a responsabilidade pela nossa salvação. Então, nós temos uma responsabilidade, temos que ser solidários, solidários com aqueles que sofrem, solidários com aqueles que estão adoecidos das suas emoções, solidários com aqueles que têm necessidades básicas, às vezes de comida, solidários com aqueles à nossa volta, que ainda não são parte das nossas ovelhas, mas que precisam olhar para nós e entendermos que nós estamos juntamente com a cidade, com o governo, com as pessoas que amam as pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos solidários, assumindo uma responsabilidade de proteger as pessoas até que nós tenhamos uma vacina e um medicamento. A postura que se espera de homens e mulheres de Deus é uma postura de convicção. Eu e você, Deus está falando conosco, Ele fala com homens dele, e os homens dele são homens que têm convicção daquilo que estão vivendo. Os homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos convicção, não é uma convicção teimosa, eu não estou aqui falando de você enfiar o pé e ficar teimando, não é isso. Mas é uma convicção de como Deus nos chamou para fazer a vontade dele neste período de pandemia e de crise. Isso vale para qualquer coisa, para qualquer momento de crise, para qualquer tipo de adversidade e dificuldade que nós vivamos ao longo do processo. A nova igreja, a igreja do novo futuro, essa igreja que não vai ser uma igreja estranha, ela tem que se portar desta maneira.
uma postura convicta, uma postura de sabermos exatamente para onde estamos indo. E em último lugar, pensando em que Deus fala com os homens, também é uma percepção e discernimento. É essa compreensão de quando é que nós temos que agir, quando é que nós temos que silenciar, quando é que nós temos que colocar o nosso povo para orar, quando é que nós temos que, de fato, parar um pouco ou andar um pouco. Então, o que se espera de nós nesse momento, de homens e mulheres de Deus, é que nós tenhamos percepção e discernimento, que nós não nos envolvamos com coisas que nós não devemos nos envolver nesse momento, que nós não entremos nessa onda, né, de pluralismo, né, de divisão, essa coisa de dois polos, né, o que chamam de polarização. Não, nós somos de uma outra pátria, Hebreus diz isso, que eu e você somos de uma outra pátria, e o nosso papel aqui neste mundo é orar pelos nossos governantes, quer você goste ou não deles. O nosso papel como homens e mulheres de Deus é orar por esses governantes, sermos coerentes com o que a palavra nos diz. Agora, a coerência com o que a palavra nos diz indica que você vai ter que voltar para a palavra, indica que você vai ter que voltar para a sua devoção. Nós reclamávamos que não tínhamos tempo, muitos de nós tínhamos essa boa desculpa, mas agora, como é que faz no meio da quarentena? Quantos livros você leu? Quanto tempo você gastou com a Bíblia? Quanto tempo você gastou em oração? Deus fala, e Deus fala com homens dele. Em terceiro e último lugar, aquilo que ele fala deve ser comunicado com clareza. Um chamado para nós como líderes, e aí eu quero dizer para você que está aí do outro lado da tela, nessa segunda-feira, iniciando nossa SAT, eu quero dizer para você que o texto aqui nos diz exatamente isso. Então o Senhor disse a Abacuque, ele falou assim, escreve essa visão, torna-a bem legível sobre tábuas e para que ela possa ser lida até por quem passa correndo. O que Deus está dizendo a Abacuque? Deus está dizendo para ele assim, olha, Abacuque, abre o seu olho, eu estou falando com você. Você é um homem meu, você anda comigo, você me entende, você me busca todos os dias. E o povo precisa entender esta visão, entender aquilo que eu estou dizendo para você. Nesse momento de crise, eu vou te dar algumas respostas, e essas respostas têm que estar tão claras que qualquer pessoa que olhe, que passe correndo, possa compreender o que é que eu estou dizendo. Isso significa que eu e você, essa clareza, né, essa coisa que Deus está nos dizendo agora, ela tem muito a ver com comunicação. Quando Deus fala, Ele exige de nós que nós dirijamos o povo em direção a Ele e seus desígnios. Meu papel e o seu papel não é fazer o povo passar pela pandemia. Isso é uma besteira, porque a pandemia é uma das dificuldades e adversidades que nós vamos passar durante toda a nossa vida. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela, eu falei assim, olha, o meu papel não é consertar a sua vida, não é consertar o seu problema, o meu papel como pastor teu é, neste momento, te ajudar a ficar mais maduro. O que significa isso? Eu estou dizendo para ele claramente assim, olha, homens, líderes, pastores, líderes de ministério, líderes de grupo pequeno, líderes de trios de parceria de vida, professores de verdades básicas, o nosso papel quando estamos liderando na igreja não é resolver os problemas das pessoas. O nosso papel, e Deus nos chamou lá em Mateus capítulo 28 para irmos por todo mundo e fazermos discípulos, é fazermos com que as pessoas sejam maduras o suficiente para saber onde buscar ajuda em Deus, maduras o suficiente para compreender o momento em que estão vivendo e não ficar com essas coisas fantasiosas na cabeça, ter conhecimento tão claro da Bíblia e da vontade de Deus, que elas possam, mesmo no momento da maior adversidade de suas vidas, seja ele o Covid, seja ele o câncer, seja ele a doença, seja ele as dificuldades financeiras advindas mesmo da crise, que eles vão poder viver de tal forma que eles vão compreender que Deus não mudou no meio do processo. Em momentos críticos como estamos vivendo, o povo precisa de clareza. As pessoas precisam saber, tem que ter rumo claro. Vai fechar, não vai fechar, vai abrir, não vai abrir, vai ter culto online, vai ser na sala, vai ser no Facebook, vai ser no YouTube. Eu e você como líderes precisamos ter uma visão clara, dizer assim, irmãos, nós vamos por aqui.
Se voltar, vemos presencial, tem gente mais velha que não pode vir, tem as crianças que não podem vir. Eu adoro ver igrejas, eu tenho amigos pastores de outras denominações e também da nossa igreja, e eu estou vendo algumas iniciativas. Uma delas, eu estava vendo a igreja de Paranavaí, que está colocando as coisas para as crianças. A igreja de Maringá também tem tido essa postura de colocar atividades para que as crianças estejam fazendo durante a semana e também durante o horário do culto. Tem lá no YouTube, você pode criar canais, gente que criativamente tem desenvolvido coisas, por quê? Porque tem um rumo claro, nós temos para onde ir. Nesse momento em que nós não podemos nos reunir presencialmente em alguns lugares, nós devemos parar de fazer verdades básicas, nós devemos parar de discipular as pessoas, devemos parar de ensinar a Bíblia, ou nós temos que nesse momento deixar muito claro para as pessoas, nós continuamos sendo igreja, nós continuamos ensinando a respeito de Jesus e nós só mudamos os formatos neste momento. É importante que as pessoas tenham clareza, é importante que qualquer pessoa que passe consiga enxergar para onde é que nós estamos indo. Se tem uma coisa pior que a pandemia, é nós não sabermos o que fazer e como fazer. Então, nesse momento agora nós temos lidado com situações como a questão financeira. Como é que as pessoas levam os seus dízimos à igreja ou fazem os depósitos ou transferências bancárias? Né? Porque as igrejas têm que se sustentar, isso é uma verdade. A gente não pode criar uma ilusão a respeito disso. Né? Nós temos que, a igreja tem que sustentar e as pessoas querem ser fiéis também, querem investir no reino. Então, existe um caminho claro na sua igreja? Como é que vai continuar o ensino? Como que você se porta diante dessa situação? Como que a sua liderança, sua igreja? Quando é que você tem reunido com os seus líderes? Você tem feito reuniões periódicas? Você tem acompanhado os seus líderes, as famílias dos seus líderes? Você tem acompanhado a igreja e as necessidades dela? Ou a gente está apavorado, estamos às vezes fechados, estamos paralisados diante da dificuldade? Deus nos chama para comunicar com clareza aquilo que Ele nos disse. Então eu preciso voltar e dizer para você, pastor, líder, obreiro, líder de congregação, líder de ministério na igreja, Deus está falando, Deus quer falar com você, Deus quer direcionar você, Deus quer dizer para você o que fazer. E ao dizer para você o que fazer, tendo paz e entendendo e tendo compreensão e percepção, coerência com aquilo que Deus fala com um homem dele, uma mulher dele, então implementar as ideias e as mudanças juntamente com a sua equipe de trabalho. Eu tenho a plena convicção de que Deus vai usar esse tempo. Deus não planejou, eu não creio que Deus tinha um plano de criar uma doença, porque eu teria que mudar muitas coisas da minha própria crença. Eu creio que a doença ela é parte da maldade humana, é parte do mal que se estabeleceu através do pecado, mas eu creio que no meio da doença, Deus pode agir nas nossas vidas, Deus pode nos transformar no meio do processo, nos ensinar sobre generosidade, sobre hombridade, nos ensinar sobre paciência, nos ensinar sobre perseverança, nos ensinar sobre a pessoa dele, nos ensinar uma fé que não é uma fé maluca, que esquece dos problemas e que crê apenas num Deus que faz um monte de milagre com uma caixinha de promessa, mas um Deus que se relaciona conosco e que na sua palavra já disse várias vezes que passaríamos por tribulações e adversidades, mas que Ele estaria conosco o tempo todo. Às vezes, a falta de clareza nos processos que vão acontecer daqui até o final do ano ou até o início do ano que vem, ela vai fazer com que você perca anos de trabalho. Então é importante que eu e você busquemos, escrevamos, criemos maneiras das pessoas verem de maneira simples e clara para onde é que estamos indo. Querido pastor e líder, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu sei que você na ponta da espada, aí você que está na igreja, você que está com a espada na mão, na luta, na adversidade, na dificuldade, você que está vivendo as crises que a sua igreja está vivendo, não tem sido dias fáceis. E eu quero dizer para você como pastor, como homem de Deus, que Deus, Ele fala sempre. E que os homens dEle, as mulheres dEle, percebem aquilo que Ele está falando. Eu creio sim no avivamento, eu creio sim que Deus vai usar este tempo para nos fazer rever alguns conceitos, revisitar nossa espiritualidade
e fazer com que nós sejamos ainda mais fortes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua igreja, sua família, e que do lado de lá desta ponte chamada pandemia, nós possamos nos encontrar, nos abraçar e vermos as maravilhas, os milagres que Deus fez. Ainda serão escritos nos livros de história as grandes bênçãos que Deus fez, mesmo nesse período de pandemia. Eu estou crendo e eu quero viver isso, eu quero viver o melhor de Deus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.